que pode estar te travando a transitar entre as escalas na guitarra, ok? Não só entre as escalas, reforço, mas também, às vezes, na mesma escala, de uma região para outra também trava por conta de coisas, dessas coisas que eu estou falando aqui. E o terceiro ponto de hoje é uma palavra pequena, mas que é fundamental, que é teoria. Bom, como assim? Você precisa de teoria, você precisa desenvolver. Aí sempre tem, eu falo isso porque sempre aparece, vocês não fazem ideia de como tá do lado de cá, as pessoas falam mesmo, e tá tudo bem, tá aqui os comentários, você pode falar também, se você é essa pessoa que fala assim, mas tem o mestrinho que improvisa tudo e não sei o que, parece que ele não lê, nem lê partitura, e tem alguns casos assim, várias pessoas geniais, músicos incríveis, com uma qualidade musical absurda, que é o caso dele, e que não conhecem essas questões teóricas, nem de partitura e tal. Mas reforço novamente, essas pessoas são pessoas diferentes, são pessoas excepcionais. Não é a regra. E quando se trata de método, que é o que eu faço é diferente. O que eu faço é ensinar pessoas comuns a improvisarem. E quando se trata disso, é necessário que você leve em consideração uma pessoa comum. Porque se o meu método só funciona se o cara for um gênio, aí vai ficar difícil. Que aí, peraí, se só funciona se o cara for um gênio, vamos parar para pensar, se o cara é um gênio, não precisava nem do meu método. Que é o caso. Os caras geniais, eles não precisam de método, nem o meu, nem de nenhum cara. Ele mesmo cria tudo e acontece, a coisa acontece. Mas quando se trata de metodologia, você precisa levar em consideração que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa normal, pessoa comum. Não é uma pessoa que tem outras dificuldades, que não aprende nada, aquela coisa que acaba criando esse complexo, né, das pessoas de que, eu não consigo aprender nada, eu não tenho talento, essa coisa. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas comuns que, sozinhas, elas dificilmente vão encontrar o caminho. Elas precisam de uma orientação. E para essas pessoas, se esse é o seu caso, a teoria vai te ajudar bastante. Você não faz ideia como. Ela vai te ajudar bastante. E por quê? E quando eu falo de teoria, o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que você, por exemplo, você vai tocar em 2 acordes, Mi menor e Sol menor, e você saber o que tem dentro desses acordes. Não só saber shape do acorde ou da digitação da escala, mas saber investigar mais a fundo. Peraí, Mi menor é formado por Mi, Sol, Si, Ré, se tiver sétima. O Sol menor já é Sol, Si bemol. Por quê? Porque tem terça menor, sabe? Investigar essas coisas e ter isso na mão é extremamente importante. E eu falei aqui, inclusive, de Mi menor e Sol menor. Eu vou te dar esse exemplo. Vamos lá. Vou te dar esse exemplo. Aqui tá bom. Vamos lá. Olha lá. Tem esses 2 acordes e a teoria me ajuda nisso aqui. Sol menor. Vai entrar o Mi. Eu sei que agora tem um Si. E olha que interessante. A combinação das outras coisas que eu falei aqui nessa aula vão te ajudar ainda mais somadas à teoria. Porque, por exemplo, se eu consigo ouvir, que é o primeiro ponto, se eu consigo enxergar as notas no braço da guitarra, que é o segundo ponto, eu mostrei como fazer para desenvolver isso, e além disso eu conheço a teoria, eu sei o que tem dentro dos acordes, eu começo a somar essas coisas, essas habilidades, e aí resulta nisso aqui, ó. Percebe? Eu fui onde o acorde está. Eu estava na nona e na fundamental de Mi menor. E aí vai entrar o Sol menor.
eu mudei para Fá, que é a sétima menor dele, mas tudo isso aconteceu de forma subconsciente. Por quê? Porque eu já estudei essa parte teórica e já pratiquei essa parte teórica de realmente decorar o nome das notas e decorar o que tem dentro dos acordes, tanto, e repetir, Sol menor é Sol, Si bemol, Ré, Fá, que essas coisas vão ficando subconscientes. Aquilo que você mais repete vai se tornando subconsciente para você. E depois isso vai se tornando possível, acessível na hora da improvisação. Então, se você agora, nesse momento, faz um teste, vai lá, fala quais são as notas que tem em Si bemol com sétima maior. Rápido, vai. Se ainda não saiu, tá ruim. Porque tem que, na hora que falar Si bemol com sétima maior, vem as notas para você. Si bemol, Ré, Fá, Lá. Tem que vir, entendeu? Lá bemol com sétima maior, vai. Dei um tempinho a mais pro Lá bemol, tem umas coisinhas. Mas se não chegou ainda, tá ruim. Vai travar, entendeu? Na hora que você for improvisar, vai dar branco. Vai te travar. Por quê? Porque você não sabe. O seu cérebro não está dando conta de processar as coisas, o que está disponível no acorde. E o acorde vai passar rápido e você vai ficar travado, entende? Então você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa se sentir livre para criar. E para você se sentir livre para criar, você tem que ter conhecimento do que é possível dentro dos acordes, entendeu? E aí você vai falar, mas isso é muito complexo, nossa, teoria eu já estudei várias vezes e me enrolo todo. Então, é um processo contínuo. Tudo na vida é complexo quando você começa, entendeu? Qualquer coisa na vida é complexo quando você não sabe e é fácil quando você sabe. Pode analisar as coisas que você domina na sua vida e as coisas que você não domina. Entendeu? Porque isso aí é uma questão natural do ser humano, do nosso cérebro. A gente tem duas partes do cérebro, né, duas mentes. Né? A gente tem uma parte que é consciente e uma parte que é subconsciente. A parte do cérebro que é consciente é muito importante porque é a porta de entrada para o conhecimento. Tudo que você começa, principalmente essas questões de habilidade, desenvolvimento de memória muscular, isso tudo aí quando você for começar vai ser difícil, cansativo e lento. Por quê? Porque a mente consciente, ela processa as informações a 40 bits por segundo. Mas à medida em que você repete e repetiu em pouco tempo pouco tempo não faço ideia, tá? Mas você vai precisar repetir bastante, mas vai chegar uma hora que isso vai se tornar subconsciente para você. Vai ficar secundário para você. Você consegue fazer enquanto presta atenção em outra coisa. Vai ficar relaxado. E quando acontece isso, significa que essa informação agora, essa ação que você faz, ela já está subconsciente. Isso, o que está subconsciente para você é 40 milhões de bits por segundo, 1 milhão de vezes mais rápido do que a mente consciente. A gente está falando de sistemas completamente diferentes que o nosso cérebro faz. Inclusive, tem evidências interessantes disso. Tem um livro que se chama Mentalidades Matemáticas. É um livro que o nome já diz, né? Não tem nada a ver com música, é matemática, só que tem a ver com o cérebro, muito interessante. E o processo de aprendizagem da matemática é um condicionamento um tanto quanto parecido com a música. Na verdade, com qualquer coisa que você queira desenvolver uma habilidade, né? E nesse livro, a autora é a Jo Boaler. Eu não sei como é que fala o nome dela corretamente, mas acredito que é isso. Jo Boaler. Ela é uma professora de matemática da Stanford University, da Universidade de Stanford. Então, ela é uma PhD. Então, peraí, a gente precisa parar para prestar atenção no que ela tem a dizer, né? Acredito que ela merece a nossa atenção. E ela fala o seguinte nesse livro, que as informações, à medida em que você vai praticando, elas são compactadas e elas passam a gastar menos energia. Com a repetição, olha que interessante, com a repetição, aquela informação ela é compactada e ela gasta menos energia. É como, sabe, aquela pasta zipada, sei lá, estou fazendo uma analogia maluca aqui para você entender. Mas quando você quando você começa a praticar, aquilo passa a se tornar mais fácil para você. Então isso é importante de você entender para isso não te assustar, porque senão você não está acostumado com a parte teórica, com o campo harmônico, com o intervalo e não sei o quê. Aí você começa a estudar e se sente burro. É óbvio.
se sente, fala, pô, todo mundo sabe isso com facilidade, eu vejo, sei lá, o Tiago falando, ou qualquer outro professor falando, e com facilidade, ou teu amigo que sabe bastante de teoria, e você começa a aprender e se atrapalha todo, você pensa o quê? É óbvio que você vai pensar que você não consegue, que você tem alguma coisa de errado com você, mas não é, é porque você está aprendendo. Depois que você compactar essa informação, vai ficar mais fácil e você vai acessar ela de uma maneira mais tranquila, entendeu? A gente falou que anteriormente que fez uma analogia com a língua, né? Que aprender a improvisar é como falar uma língua. Então, também tem a parte do ler e escrever, aprender a ler e escrever. E a teoria se trata disso. Entendeu? Teve, inclusive, uma história engraçada na minha vida que lá atrás, quando eu comecei de orelha, eu comecei a improvisar, eu comecei a tocar, eu comecei na música sem professor, sem nada. Era tipo, na minha família todo mundo toca violão, então sempre teve um violão, ninguém sabe tocar profissionalmente, todo mundo toca basicão. Só que aí, pô, um garoto no meio dessa turma aí que tem violão e toca, e todo mundo sabe fazer meia dúzia de acorde, você acha que eu não ia me interessar? Acabei me interessando. E passei um tempo tocando sozinho, aprendendo com um tio e tentando tirar o disco, quase que entrava dentro do aparelho de som para tentar tirar o que estava ali, entende? E foi muito bom, foi um aprendizado muito legal, só que depois de alguns anos eu fui aprender de uma maneira mais formal com uma professora, que ela já faleceu, tem 3 anos que ela faleceu. E ela foi uma pessoa extremamente importante na minha formação. Ela gostava de ser chamada de Tia Seni. É engraçado, né? E ela era professora de piano. E ela me ajudou muito a entender a importância disso, da teoria. E ela aprofundava muito as coisas. E, inclusive, boa parte da minha base, a minha base mesmo na música veio dela, assim. Ela que, sabe, reforçou muito essa coisa de que tem que saber e com profundidade entender, sabe, dominar o que você ama. Ninguém domina, né? Ninguém domina na vida, ninguém domina nada, mas buscar dominar, pelo menos, passar a vida se dedicando a isso. E eu vi aquela pessoa que tinha já estava na terceira idade e continuava amando a música e se dedicando, e nossa, aquilo realmente é inspirador. E ela me inspirou a buscar esse conhecimento. E aquilo foi fundamental. Se eu não tivesse mergulhado fundo naquela época, com certeza eu teria passado... Hoje eu não estava aqui, definitivamente. Eu estudei na Suécia, eu estudei na Unirio, tive professores incríveis, mas ela realmente foi uma professora... Talvez foi a professora mais importante da minha vida, porque foi a pessoa que me colocou nesse caminho, entende? Nesse caminho da dedicação mesmo. E isso faz uma diferença enorme. Por conta disso, eu agradeço muito por ela ter insistido muito para que eu mergulhasse fundo na teoria.